Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo nome de Jesus que está disponível, foi dado a nós. Sabemos que esse nome é poderoso para mudar diagnósticos, é poderoso para mudar cenários. O teu nome é poderoso. É pelo teu nome que clamamos. É pelo teu nome que clamamos. Reverenciamos o teu nome, Jesus. Tu és adorado. Tu és desejado. Nós te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Tu és desejado nesse ambiente. Levantamos as nossas mãos e nos rendemos a Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Te amamos, Jesus. Te amamos. Você é o motivo de estarmos aqui. Você é o motivo de termos saído das nossas casas para Te adorar, para entregar o nosso coração e render a Ti o nosso culto racional. Obrigada, Senhor, do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que ambiente maravilhoso. Eu não sei se você já percebeu, mas tem uma unção poderosa nesse lugar. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Fala com quem está do seu lado, dá um abraço nessa pessoa. Que bom que você veio cultuar junto comigo. Aleluia! Que coisa boa. Irmãos, eu não me canso de dizer que esse é o melhor lugar para você estar. Ou coisa boa é ter um lugar para congregar. Ou coisa boa é ter um lugar para congregar e crescer. Ou coisa boa é ter um lugar para congregar, crescer e ter a vida transformada. Amém? Pois essa é a nossa realidade. Eu queria saber quem está aqui, está nos visitando pela primeira vez. É a primeira vez que você vem para a nossa igreja. Queria que você fizesse só um sinalzinho com a sua mão para que toda a igreja te conhecesse. Tem alguém? Algum visitante? Primeira vez você veio aqui? Amém. Glória a Deus. Então, eu vou seguir aqui com os avisos, né? No próximo sábado, o que é que nós teremos aqui? A gente combinou, gente, pelo amor de Deus. Próximo sábado nós teremos o culto bodas, o culto de casais da nossa igreja. E eu digo já me incluindo pela fé. Amém? Então, nós teremos o culto bodas às 7h30. Então, vem, é para casados e noivos. Então, você vem para cá para celebrar e fortalecer o seu casamento. Amém? Então, 7h30, quero ver você aqui. Traz convidados com você, traz... Quero ver, né? Quero ver você aqui. Vai ser poderoso, hein? Irmãos, eles têm também um pedágio, viu? Então, você vem pronto para pagar um pedágio aqui. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. O Senhor é bom e fiel. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, um princípio que a gente cumpre da palavra, certamente nós receberemos o resultado do que ela promete. Então, princípio é para ser cumprido. E a Bíblia fala que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Aí o verso 10 é o resultado daquilo que nós fazemos, daquilo que nós cumprimos como princípio. Diz assim: se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Você crê nisso? Então fica pronto
para você honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Irmãos, aquilo que chega nas suas mãos, certamente foi o Senhor que fez chegar. Certamente foi o Senhor quem promoveu. É o Senhor quem faz com que você produza com as suas mãos aquilo que só Ele poderia te dar habilidade. Amém? As ferramentas que você precisa, que você tem usado hoje no seu trabalho, foi o Senhor quem te habilitou. O Senhor te ferramentou. Então, nada mais justo do que você honrar o Senhor com aquilo que Ele fez chegar. Ele não fez chegar o dinheiro apenas. Ele fez chegar a habilidade. Ele fez chegar a inteligência, a sabedoria, para que você fizesse o que você está fazendo hoje. Amém? Então, com esse entendimento, eu te dou a oportunidade de você honrar o Senhor, de você ministrar ao Senhor. Essa não é uma pausa do nosso culto. Pelo contrário, isso faz parte do nosso culto ao Senhor. Nós estamos honrando ao Senhor, nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos adorando ao Senhor por meio dos bens, por meio das primícias de toda a nossa renda. Então, você tem a oportunidade de separar aí no seu lugar o seu dízimo, ou a sua oferta. Você que está nos assistindo no YouTube, você também tem a oportunidade de cumprir esse princípio por meios eletrônicos, né? Nós temos aí aparecendo na sua tela o QR Code da nossa igreja, do nosso Pix. Nós temos também o Pix da nossa igreja, aqui atrás é o nosso CNPJ. Lá atrás nós temos as nossas tesoureiras, que você pode fazer seu dízimo e sua oferta por meio de cartão de crédito ou débito. Você também pode fazer pelos meios mais tradicionais, por meio do envelope, colocando o dinheiro em espécie. Não faltam meios para que você cumpra esse princípio, amém? Então, se você já separou, levanta seu envelope, ou levanta as suas mãos, para que a gente ore e renda graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez até aqui. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, por sua fidelidade, por sua provisão. Pai, nós podemos dormir tranquilos, na certeza de que o Senhor trabalha em nosso favor. Muito obrigada, Senhor, por toda a provisão que você fez chegar nas nossas casas, nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, essa é a nossa semente. Sabemos que ela frutificará. No nome de Jesus, amém. Sai do seu lugar com alegria. Chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear, eu vou semear. Que bênção! Vocês estão bem? Graças a Deus. E eu tenho uma boa notícia para você. Se você está bem, tem algo novo, algo melhor para você e só vai melhorar. Amém? Queridos, obrigado, viu? Que bênção. Graças a Deus. Você está pronto para receber uma palavra que vai mudar a sua vida para sempre? Vamos lá. Graças a Deus. Abre comigo lá em Gálatas, capítulo 5, verso 6. Você abriu? Quem abriu, diga: eu sou rico, próspero, abençoado e favorecido. Aleluia. Gálatas capítulo 5, verso 6 diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Eu queria convidar você gentilmente a baixar sua cabeça
e fechar os seus olhos por um instante, para que a gente possa orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa noite preciosa que você preparou para nós. Obrigado porque a tua poderosa mão está atuando e operando sobre as nossas vidas. Obrigado porque temos sido guardados. Obrigado, Senhor, porque você tem nos suprido cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, segundo a sua riqueza em glória. Te agradecemos, Pai, porque fazemos parte de uma família, e nessa família estamos aqui juntos, como o corpo de Cristo aqui na terra, temos um propósito, o teu plano, Pai, está se cumprindo nas nossas vidas. Te agradecemos porque somos supridos em tudo, porque você é um Deus bom, você é um Deus que cuida de nós, em cada uma das nossas necessidades, em cada detalhe. Somos gratos ao Senhor e reconhecemos, Pai, a tua poderosa mão sobre as nossas vidas. E nessa noite nós queremos receber um pouco mais da tua palavra, uma porção nova, porque a tua palavra, Pai, ela é penetrante, a tua palavra, Senhor, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Nós te agradecemos porque a tua palavra ela é poderosa para salvar as nossas almas, e por isso nós a acolhemos com mansidão e com todo o nosso coração. Fala, opera, faz e realiza, segundo o teu querer, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Graças a Deus. Gálatas capítulo 5, verso 6, o apóstolo Paulo ensinando a igreja na Galácia, ele diz a seguinte afirmação: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que significa isso? Ele estava falando sobre os conceitos religiosos, ou a falta da religião. Ele está falando sobre as pessoas que nasciam como judeus, e as pessoas que não eram judias. Então, ele estava falando sobre um contexto sanguíneo, mas também um contexto religioso. E ele estava falando, olha, em Cristo Jesus acabou esse negócio de circuncisão, de incircuncisão. Não tem mais essa questão de judeu, de não ser judeu. Agora é tudo separado, é tudo tirado. Agora Cristo é tudo em todos. E aí ele continua dizendo: mas a fé que atua pelo amor. A circuncisão nem a incircuncisão não tem mais valor. Mas o que tem valor agora, o que importa de verdade, é a fé que atua pelo amor. E o tema da mensagem de hoje é a fé que opera pelo amor. A fé, ela não é uma ferramenta para que a gente possa obter coisas de Deus. A fé, ela não é um instrumento onde a gente pode requerer coisas dos céus, onde a gente pode requerer coisas de Deus. Não, a fé não é isso. A fé, ela é um estilo de vida. E nesse estilo de vida, nós podemos sim obter coisas do céu, podemos sim obter coisas vindas da parte de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza daquilo que se espera, é a convicção de um fato que você não vê. Então, Deus, ele tem uma vida de fé para cada um dos seus filhos. Romanos capítulo 1, verso 17, ele diz que, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse pronome, essa palavrinha por, pode ser dar, pode ser como, através, dentro, inserido. O meu justo viverá por fé, da fé, dentro da fé, inserido na fé, através da fé. Então, a proposta de Deus para nós, filhos dele, é que nós vivamos uma vida de fé. E a vida de fé, o estilo de vida que Deus criou para nós, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é uma certeza, é uma convicção. A fé chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. O espírito da fé é crer, por isso falei. Então não existe fé com pensamento. A fé não é um pensamento. A fé, ela está relacionada a você crer com o coração, falar com a boca e não duvidar. E a Bíblia nos diz em Marcos 11, no capítulo 23, 24, que se a gente não duvidar no coração, mas crer que se fará o que a gente disse, aquilo aconteceria conosco. Então é essa fé que está disponível, que está operando e atuando nas nossas vidas. Agora entenda, essa fé, ela é acompanhada do amor. A fé, ela não nega os fatos, a fé, ela reconhece quando alguém está passando por um problema. A gente não pode dizer, esse problema é mentiroso. Não, o problema ele existe. Jesus não disse que o monte era mentiroso. Jesus não disse, olha, esse monte não é uma realidade. Esse monte é uma mentira do diabo. Jesus não disse isso. Jesus disse, olha, se alguém disser a este monte que é real, que existe, Jesus aponta para o monte.
E ele diz, se alguém disser a este monte, ergue-te, lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, isso aconteceria. Mas é interessante porque quando o versículo ele é falado, vamos lá para Marcos, capítulo 11, verso 23. No verso 23, Jesus disse, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, Jesus aponta para o monte. Veja, um pronome demonstrativo, Jesus estava falando, o monte era real. Ergue-te, lance-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Ou seja, fé está relacionada à fala, àquilo que a gente diz, aquilo que sai da nossa boca. Fé não é um pensamento, fé não é torcida. Tem pessoas que não têm desfrutado da fé ou que não entendem o que é fé, porque elas pensam, fé está relacionada ao pensamento, fé está relacionada a eu ficar calado, mas torcendo com força. Fé não é torcida. Você está aqui, queridos? Fé é convicção, fé é certeza, e quem tem certeza, quem tem convicção, fala. É por isso que Jesus diz, se alguém disser, Jesus não diz se alguém pensar, se alguém torcer, Jesus diz se alguém disser. Tem alguém aqui nessa noite? Então, se você é alguém, você está apto a viver uma vida de fé. Jesus disse, se alguém, qualquer pessoa, disser ao monte, ergue-te, lança-te do mar, e não duvidar aonde? Nas emoções, no pensamento, na mente, no corpo. Não, no coração, no seu interior, no seu espírito. Quando a Bíblia fala sobre coração, ela está falando sobre o nosso espírito, nosso eu de verdade. Então, veja, a fé, ela é do coração. Se alguém disser e não duvidar aonde? No coração. Significa que você pode até duvidar na mente, mas não pode duvidar no coração. Mas crê que se fará aquilo que você disse. Ou seja, se fará, aquilo não foi feito, aquilo não existe ainda. Mas crê que se fará o que diz. Ou seja, quando você crê, você traz do futuro para o presente. Aquilo não aconteceu, mas quando você fala, aquilo acontece. Crê que se fará aquilo que disse. O que vai acontecer? Assim será com ele. Verso 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Ou seja, faz parte da fé você crer que já recebeu. Então isso mostra que você não tem que ficar pedindo duas vezes para Deus. Deus não é surdo. Se você pede uma coisa para Deus e no dia seguinte você pede de novo, você está anulando a sua primeira oração. Você está aqui? Mas tudo quanto em oração pedirdes, o que você precisa fazer? Crer que já recebeu. Ou seja, já é meu. Ao invés de você orar de novo, pedindo novamente para Deus, você vai dizer, Pai, obrigado, porque eu orei ontem, já recebi. Ainda que não esteja na sua frente naturalmente, ainda que as suas emoções gritem e falem diferente, ainda que o cenário seja desfavorável, você crê naquilo que você orou, você crê naquilo que você falou. E já aconteceu, porque você já recebeu. Você está aqui, queridos? E no verso 25, ele diz, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as ofensas. Olha que coisa interessante. Ele acaba de falar sobre fé, sobre receber, aquilo que você pediu, aquilo que você falou, sobre crer com o coração, não duvidar. Ele fala sobre fé, sobre o estilo de vida de fé. Disser a este monte, o monte pode ser um monte literal, real, mas também pode ser ilustrado como um problema, uma circunstância, uma dificuldade que se levanta na sua vida. Você tem essa ousadia, você tem essa permissão de Deus, você pode falar e aquilo vai acontecer. Mas ele continua no verso 25, falando que se você tiver alguma coisa contra alguém, e você estiver orando, você deve perdoar. A fé, ela opera pelo amor. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, a fé, ela opera pelo amor. E em Gálatas 5:6, fala que a fé, ela atua pelo amor. Eu gosto dessa passagem porque essa palavra atua, no grego, o texto original, a língua original em que esse texto foi escrito, é a palavra energeu.
E energeu significa ser eficaz, atuar, produzir ou mostrar poder, trabalhar para algo, ajudar alguém, efetuar a atividade de alguém, mostrar-se operativo. Então nós poderíamos ler esse texto de que em Cristo Jesus não existe circuncisão, nem circuncisão, mas a fé que energeu pelo amor. A fé que atua, a fé que se torna eficaz, a fé que produz através do amor, a fé que mostra poder no amor, a fé que trabalha para alguém no amor, que ajuda alguém no amor, a fé que efetua, a fé que opera pelo amor. Não podemos, irmãos, falar sobre fé sem falar sobre amor. As duas coisas não podem estar desassociadas. E tem muito crente que até ouve sobre fé, até se alegra quando se fala sobre fé, que até pratica fé, mas que tem negligenciado o amor. E veja, a gente não pode separar as duas coisas. A fé, ela atua, ela opera, ela produz, ela se mostra pelo amor. Essa palavra energeu significa exatamente isso. Que a fé, ela tem um trabalho, que a fé, ela produz um fruto, que a fé, ela atua, mas sempre pelo amor. E é isso que Jesus estava falando em Marcos capítulo 11, do verso 23 ao 25. Se alguém disser ao monte, ergue-te, lance-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, aquilo seria com ele. E aí ele continua falando sobre oração, aquilo que você pedir, mas você precisa crer no coração, será com você. E quando você estiver orando, quando você estiver exercendo a sua fé, quando você estiver praticando a sua fé, operando na sua fé, se você tem alguma coisa contra alguém, ou seja, você precisa andar em amor. Aleluia. Andar em amor, querido, é praticar a palavra. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz que o amor, ele tudo espera, ele tudo suporta, ele tudo crê. Diz que o amor é paciente, puro, benigno e eterno. Veja, não se trata do amor que nós aprendemos quando éramos do mundo. Não é o amor do homem. Não é um amor natural, carnal. O amor natural, o amor humano, é aquele amor que busca os seus próprios interesses. É o amor que você diz, eu te amo, enquanto a mulher está bonita. Enquanto a mulher está ao seu agrado. Enquanto ela está maquiada, se cuidando. Mas se ela não se cuida mais, se ela não está tão bonita, ela não está atingindo mais o seu padrão de beleza, você já não a ama mais e você não. As pessoas lá fora. Você é diferente, amém? Mas alguém diz, alguém que está envolvido pelo amor do mundo, pelo amor humano, pelo amor natural, ele vai dizer, não, o amor já acabou. Não existe mais amor no casamento. Não existe mais o amor entre esse meu amigo. Não existe mais o amor entre tal pessoa. Sabe por quê? Porque é um amor interesseiro. Enquanto alguém tem algo para oferecer, aquela pessoa está amando. Mas não é esse o amor do tipo de Deus. Romanos capítulo 5 diz que Deus derramou do seu amor nos nossos corações. O amor dele foi derramado nos nossos corações, não foi gotejado. Significa que você não pode dizer, eu não consigo amar. Você consegue sim, porque você nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E esse amor, o amor do tipo de Deus, foi derramado no seu coração. Que amor é esse, pastor? O amor que tudo sofre, o amor que tudo espera, o amor que tudo crê, o amor que não busca os seus próprios interesses, o amor que é puro, benigno e eterno. Então é esse amor do tipo de Deus que está operando no seu coração. É esse amor do tipo de Deus que foi derramado no seu coração. E esse amor, irmão, é o amor que precisa ser praticado junto com a sua fé. Eu me lembro de um irmão que eu conheci, um grande amigo, e há muitos anos atrás, ele estava no trânsito, e um carro fechou ele numa pista lá em Fortaleza. Eu nem devia ter dito a cidade. Mas um carro fechou ele. E, irmão, veio uma raiva súbita. Ele crente, ministro, uma bênção. Veio uma raiva súbita e ele não se controlou. E
Pã! Aquela buzina de 10 segundos, 20 segundos. E, bam, 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 e o carro na frente indo, e ele bam, 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 e dando esse jogo de luz, sinal de luz, e buzinando, e bam, 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 descarregando toda a raiva, irmão. Toda a raiva. Bam, 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 bam. Aí lá para as tantas, e o carro andando devagarzinho. O carro fechou ele e ficou andando devagarzinho. Aí lá para as tantas ele ultrapassou e encostou, emparelhou com o carro. Quando ele baixa o vidro com toda a raiva, ia dizer um monte, já respirando fundo para soltar, quando ele olha, era a esposa do pastor dele. A gente precisa andar em amor no trânsito. Aleluia. Aleluia. Imagina a cara dele, a situação. E a esposa do pastor pedindo desculpa para ele. Aleluia. Precisamos aprender a andar em amor, irmãos. Precisamos aprender a andar em amor. Kenneth Hagin diz no livro O Amor, o Caminho para a Vitória, ele conta sobre várias situações que ele passou, onde ele precisou andar em amor. Ele conta uma específica que ele foi convidado para ministrar numa conferência, numa igreja. E ele ficou hospedado na casa do pastor, num outro estado. Ele não conhecia as pessoas, ele foi para lá. E quando ele chegou lá, irmão, para a surpresa dele, ele ministrou o primeiro dia, no segundo dia, o terceiro dia. E algo chamou a atenção dele, porque ele ministrou no primeiro dia, não foi servido jantar para ele. E aí ele estava hospedado na casa do casal. E ele achou estranho, mas ele foi dormir. No outro dia não tinha café da manhã para ele. E ele ministrou de manhã e voltou para casa na hora do almoço e não tinha almoço para ele. E de noite não tinha jantar de novo para ele. E ele estava em outro lugar, passando por um problema financeiro, ele não tinha dinheiro. Ele estava hospedado na casa de outras pessoas. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele não reclamou, ele não murmurou. Ele disse, olha, eu precisei andar em amor. E ele dizia que os pensamentos vinham para ele pegar o telefone e ligar para o pessoal da convenção que aquela família pastoral fazia parte, para fazer uma denúncia. E eu não sei quantos dias, mas foram alguns dias que Kenneth Hagin ficou sem comer naquele lugar. Sem comer mesmo. Nada, zero, só água. Porque não serviam comida para ele. E eu fico pensando, quantos de nós, se estivéssemos naquela situação, não teríamos pego o telefone e falado com toda a raiva, feito uma queixa, uma denúncia? Quantos de nós não teríamos falado para o próprio casal, né, dado uma lição de moral, e a gente ia contar depois para os nossos amigos, como se a gente tivesse cheio de razão? E o irmão Hagin conta como ele fez aquilo, como ele conseguiu andar em amor, como aquilo foi benéfico para ele. Porque quando a gente anda em amor, a gente está construindo uma estrutura dentro de nós. A gente se torna mais forte. No Brasil, nós temos uma cultura onde a gente diz, eu não levo desaforo para casa. Se alguém falar algo para mim, eu vou falar algo 10 vezes pior. Não é assim? Mas não é essa a cultura do céu. A Bíblia fala que Deus, Ele é amor. Jesus, quando andou nessa terra, irmãos, nós não vemos Jesus com atos de violência, de agressividade. O próprio apóstolo João, que era chamado de o apóstolo do amor, quando Jesus estava numa cidade, junto com seus discípulos, e aquela cidade não pôde hospedá-los, ou não quis hospedá-los, ele estava ali na terra dos samaritanos, e aqueles homens não gostavam, não queriam receber a palavra de Jesus, e eles não foram bem recebidos. E o apóstolo João olha para Jesus e diz, mestre, vamos orar para que caia fogo do céu e destrua essa cidade. Era algo, irmãos, que muitos de nós, talvez, no lugar dele, faríamos também. Era algo que a gente diria, não, a justiça de Deus precisa ser prevalecida. Quem é esse cara pensa que é? Ele está falando com o Filho de Deus. Ele não vai receber o Filho de Deus, nós vamos pagar. Olha que injustiça. Mas Jesus olha para ele e diz assim, o Filho do Homem não veio para condenar a humanidade, não veio para matar a humanidade, mas veio para salvar. Nós precisamos entender, irmãos, o real propósito de estarmos aqui na terra. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A gente não pode se igualar com as pessoas do mundo.
Nós precisamos ser aqueles que têm a palavra sábia, o conselho amigo. Nós precisamos ser aqueles que são a referência, que são como um luzeiro, um farol. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós um refúgio de amor. E andar em amor, muitas vezes, é a gente ter que engolir sapo. É a gente ter que levar desaforo para casa. É às vezes, quando a esposa está naqueles dias e ela fala algo para a gente tem que ir para o banheiro e ficar lá orando em línguas. Muitas vezes o nosso campo de batalha é a gente fugir. Você está aqui, querido? Então, o andar em amor, ele começa na nossa casa. O andar em amor, ele está presente na nossa vida cotidiana, com os nossos companheiros de trabalho, colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Quando o marido chega estressado em casa, a mulher, ao invés de trazer mais problema, ela ser aquela que vai servir o marido. Andar em amor, muitas vezes, esposa, é respeitar quando o marido quer assistir um jogo. Ainda que seja do Flamengo, né? É quando o marido, ele está cansado, ele chega do trabalho, você ao invés de ir lá trazer mais problema para ele, azucrinar, seja uma mulher sábia, ande em amor, prepara uma comida gostosa para ele, faz uma massagem nele, pergunta para ele como foi o dia dele. Você está aqui, querido? Traz aquela Coca-Cola gelada para ele, serve. Diga, o amor é o caminho para a vitória. Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 7, ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Discernimento significa compreensão, clareza, entendimento. Você saber o que você está fazendo. Então ele está dizendo, marido, olha, viva a vida comum do lar, seja um cônjuge que entenda exatamente o que você precisa fazer. Tendo a consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Ele não diz a parte mais fraca, mas ele diz a parte mais frágil. Significa que a mulher tem uma fragilidade e o marido precisa entender isso. A sua esposa não é um outro homem, você precisa ter paciência com ela. Assim como você, mulher, você não pode requerer que o seu marido haja como uma mulher. Tem mães que querem requerer que o marido faça as mesmas coisas que ela, como mãe, faz. Porque ela diz, temos que dividir as tarefas. Mas você precisa entender uma coisa. O seu marido não é uma mulher. Ele é um homem. Então não queira que o seu marido seja uma mulher. Olha que revelação maravilhosa. Porque tem mulher que quer que o marido seja uma mulher. Então você casou errado. Se você casou com um homem, dê graças a Deus por isso, porque hoje está raro, viu? O que tem de homem afeminado hoje, irmão, não está escrito no... Então, graças a Deus, você casou com um homem. Então, não queira que ele seja uma mulher. E marido, não queira que sua mulher seja um homem. As tarefas são diferentes. E é isso que Pedro está falando. Olha, maridos, entendam, a sua mulher, ela é uma mulher. Ela tem uma fragilidade. Ela tem uma fragilidade emocional, ela tem uma fragilidade física. E você precisa ter esse entendimento de maneira que você cuide dela. Não de que você coloque mais peso sobre ela. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Em outras palavras, Pedro está dizendo, ande em amor com a sua esposa, para que você não tenha as suas orações interrompidas. Tem muitos maridos tendo orações interrompidas, porque não andam em amor com a sua esposa. Você não é um cavalo batizado. Você precisa cuidar da sua esposa. E esse é seu primeiro ministério, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. Você precisa cuidar dos seus.
E veja, esse texto não é unilateral, esse texto não é um texto falando só sobre os homens, mas é um princípio. Da mesma forma, mulher, você precisa entender a sua função no lar, você precisa entender o seu marido no lar, para que as suas orações não sejam interrompidas. Tem muito crente tendo orações interrompidas, porque não anda em amor. Porque não vive o amor. Veja, a fé opera pelo amor. É por isso que Pedro está dizendo, olha, as orações, elas estão relacionadas. Se você quer ter respostas para as suas orações, você tem que andar em amor. Muita gente não tem resultado nas suas orações porque não anda em amor. Aleluia. Kenneth Hagin conta a história de um homem numa determinada cidade, que esse homem era terrível, ninguém gostava dele. Era um homem péssimo, todo mundo falava mal dele. Ninguém gostava daquele homem. O homem aprontava, fazia coisas terríveis na cidade. E quando ele morreu, o povo comemorou. E no velório tinha um monte de gente lá só para ver, confirmar que o cara morreu. Olha, esse era ruim, né? E aí Kenneth Hagin fala que no velório dele, ninguém tinha nada para falar daquele homem. Assim, ninguém tinha nada de bom para falar daquele homem. E ele toma a voz e ele diz assim, esse homem, ele tinha bons dentes e olhos bonitos. Mas não falou mal daquele homem. Andar em amor, irmãos, requer que a gente domine nossa língua. Cuidado com o que você tem falado mal de pessoas, quebrado a influência de pessoas. Às vezes a gente tem se tornado assassinos. A gente mata pessoas com a nossa língua, você sabia? Talvez a gente não mata o corpo fisicamente, mas a gente está matando a influência quando a gente fala mal de pessoas. A gente está causando divisões quando a gente fala mal de pessoas. Hebreus capítulo 12 diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. O que o autor de Hebreus está falando? Olha, tem crente que tem dificuldade em perdoar. A falta do perdão é você não andar em amor, é você não viver esse amor. Você, consequentemente, não está vivendo uma vida de fé. Romanos 1,17, Deus fala, o meu justo viverá da fé. A fé ela é um estilo de vida, mas esse estilo de vida, ele opera através do amor. Se não andamos em amor, não estamos andando em fé. E uma das manifestações do andar em amor é o perdão. Se não perdoamos, não estamos andando em amor. E tem gente que diz, pastor, mas eu não consigo, é forte demais, fulano me machucou muito. Você já tem o amor de Deus dentro do seu coração. Não é o seu próprio amor, não é um amor que você é capaz de ter ou não. O amor já está em você, o amor do tipo de Deus, que perdoa a despeito da circunstância. Você está aqui, queridos? E o autor de Hebreus está falando, olha, cuidado, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura. Quando você não perdoa, você deixa brotar dentro de você uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura, irmãos, ela é algo muito mais danoso do que você imagina. Existem pessoas que desenvolvem doenças por causa de uma raiz de amargura. Existem estudos clínicos recentes que associam a causa de alguns tipos de doenças por causa da falta de perdão. Tem gente que fica doente porque não sabe perdoar. E o autor de Hebreus está falando que a falta de perdão ou a raiz de amargura, ela está na mesma categoria, no mesmo nível de alguém que está faltoso e separado da graça de Deus. Você está aqui. Olha como é grave. Se a gente tem dificuldade em perdoar, a gente está na mesma categoria de alguém que se separou da graça de Deus. Aleluia. Um crente não pode jamais ter dificuldade em perdoar.
Certa vez perguntaram para Jesus, mestre, e a respeito do perdão? Quantas vezes a gente deve perdoar? 70? Por dia? E Jesus diz, não, 70 vezes 7, 490 por dia. Meu Deus do céu. Tem uns irmãos que chegam perto disso, né? Aperreiam a gente tanto, cometem tantas falhas, erram conosco. Mas olha, é impossível alguém conseguir falhar com uma determinada pessoa 490 vezes no dia. É isso que Jesus está falando, olha, é algo impossível, mas que é possível para nós, quando a gente anda em amor. Então, 490 vezes por dia é o quanto a gente deve perdoar. E a pergunta é, você está disposto a andar em amor nesse nível? Capaz de perdoar 490 vezes alguém que erra, que falha com você? Precisamos entender, queridos, que nem todo mundo tem o mesmo nível de maturidade que a gente. Nem todo mundo alcançou aquela maturidade, aquela resistência em uma determinada área. E por isso nós não somos aqueles que vão apontar o dedo. Nós somos aqueles que vão cuidar, que vão ensinar, que vão amar. Nós não somos aqueles que vão falar mal, que vão criticar. Nós somos aqueles que vão levantar, que vão ensinar. Tem muita gente na igreja com a língua pronta para criticar, mas com os pés distantes no que diz respeito a ensinar. Ao invés de criticarmos, devíamos ensinar. Ao invés de falarmos mal, devíamos visitar. Devíamos demonstrar o amor. Você está aqui? Aleluia. Em 1955, Kenneth Reagan, ainda um jovem pregador, ele num determinado culto, ele profetiza. Deus traz uma revelação para ele sobre a vida de um homem, um grande pregador, famoso nos Estados Unidos, nesse tempo, Jack Cole. E o irmão Reagan, na profecia, ele diz, olha, falando para Jack Cole, mas Jack Cole não estava lá presente, mas falando como se estivesse falando para Jack Cole, ele disse, se você não parar de comer como um porco, se você não parar de ter o amor ao dinheiro, e se você não negligenciar o andar em amor com os irmãos, daqui a um ano você vai morrer. E essa palavra foi lançada, essa profecia foi lançada. E sabe o que aconteceu, irmão? Exatamente um ano depois, em 1956, Jack Cole morreu. Um homem tremendo, um homem que operou diversos milagres, um homem extraordinário, cheio da palavra, cheio do poder de Deus, mas que tinha dificuldade em andar em amor. É possível você fluir nos dons. É possível você, por causa da unção, se mover com o Espírito e não estar andando em amor. Cuidado com isso, irmão. Não andar em amor é algo grave, é algo sério e que pode custar a nossa vida. Tiago capítulo 2, verso 17, eu já estou encerrando. Diga, a fé opera pelo amor. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé, ela precisa operar pelo amor. Ela precisa andar no amor. Verso 17 de Tiago, capítulo 2, diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. A fé sem obras, ela está morta. O que significa isso? A nossa fé, ela precisa desenvolver obras. As obras precisam ser uma consequência da nossa fé. E essas obras, elas precisam estar completamente alicerçadas no amor. 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 13, o apóstolo Paulo diz assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Paulo traz 3 fundamentos da igreja, 3 fundamentos da vida cristã. A fé, a esperança e o amor. Estes 3. Porém, o maior destes é o amor. Precisamos ter o cuidado, irmão, para a gente não saber tanto sobre fé. A gente ser tão cheio da palavra e a gente entender bem sobre fé. Mas a gente está negligenciando o amor.
A fé, ela sem o amor, é morta. Porque as obras, elas nada mais são do que uma demonstração do nosso amor. E tem muito crente, irmão, que até está cheio de fé, que até sabe muito sobre fé, até ensina sobre fé, mas está esquecendo do amor. E a Bíblia diz que o amor é paciente, puro, benigno, eterno. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor, ele pensa no outro. O amor, ele cuida do outro. Eu te pergunto, quantas pessoas você está cuidando? A sua fé precisa estar baseada no seu amor. Você está cuidando de alguém, você está pregando para alguém, você está cuidando, discipulando alguém. Isso faz parte do seu amor. Você está aqui, queridos? A fé sem obras, ela é morta. Nós aqui na igreja não temos o costume de recolher uma segunda oferta. Mas eu creio que é uma oportunidade. E que nós somos família e igreja. Tem uma irmã nossa, que ela precisa fazer um exame. E esse exame custa 500 e algumas coisas, 500 e poucos reais. E eu queria fazer pela igreja, a nossa igreja, o caixa da igreja, e a gente dá isso. Mas eu quero dar essa oportunidade para nós, como família, porque a dor dela é a nossa dor. A Bíblia diz que quando um membro do corpo, ele padece, todos nós padecemos. Mas quando um é honrado, todos devem se alegrar. Isso nos mostra, irmãos, que nós precisamos evoluir como igreja e estar sintonizado na rádio de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu o quê? O seu único filho. Então nós temos um irmão, uma irmã aqui nossa, que ela precisa fazer esse exame e eu creio que nós como família vamos assistenciá-la, amém? Vamos atendê-la e nós vamos recolher essa oferta e eu creio que vai sobrar e a sobra vai para ela. Amém? E nós cremos mesmo que ela já está curada e sarada. E esse exame é só para constatar isso. Você crê nisso? Então fica de pé. Nós aprendemos que a fé opera pelo amor e eu vou dar essa oportunidade. Eu vou dar a minha semente, eu não posso ficar de fora disso. E nós vamos praticar aquilo que nós aprendemos hoje. Amém, irmão? E eu quero que você saia daqui nessa noite com isso no seu coração, de que a fé, ela opera pelo amor, ela atua pelo amor, ela produz frutos de amor. Então que você seja um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, mas que você também seja um homem cheio de amor, uma mulher cheia de amor. Que você tenha a linguagem da fé, e nós pregamos sobre isso aqui nessa igreja, que você tenha uma linguagem de fé, fé não fala negativo, amém? A fé, ela pensa o melhor, a fé, ela fala no melhor, ela age com o melhor. Mas que nós não paremos na linguagem somente da fé, que a gente também tenha uma linguagem de amor. Que a gente creia, que a gente tenha resultados de fé. E eu creio que nossa igreja já está num novo nível de fé. Eu creio que nós tivemos alguns dias aqui onde Deus liberou coisas extraordinárias. Eu creio que esse ano, irmão, tem sido um ano extraordinário para todos nós. Mas eu creio também que nós vamos crescer e transbordar no amor. Amém? Você está aqui? Então, estão perguntando se só em espécie ou se pode fazer em Pix também. Pode fazer no Pix, libera o Pix da igreja, pode liberar o Pix da igreja, e aí as nossas tesoureiras, elas conseguem localizar essa oferta específica para essa pessoa, tá bom? Fechou? E tem cartão também, quem quiser, lá atrás, pode fazer no cartão também, amém, irmãos? Graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por aquilo que nós aprendemos nessa noite. Obrigado porque a tua palavra, ela não volta vazia. Nós cremos na tua palavra e vamos praticá-la. Pai, nós oramos por essa irmã. Eu não posso dizer o nome dela, porque ela não me autorizou, mas o Senhor sabe quem ela é. E assim como nós já oramos por ela, nós cremos, Pai, na cura completa dela, que ela já está curada e sarada. E por isso nós simplesmente te rendemos graças por isso.
mas nós queremos nos associar a ela para que ela saiba que ela é amada, que nós cuidamos dela e que aqui nós somos uma família e que ela não vai ser desamparada. Por isso nós ofertamos, Pai, essa semente. Eu declaro essa semente produzindo grandes frutos na vida de cada um que está semeando. No nome de Jesus, quem crê diz amém. Então pode vir, sai do seu lugar. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno, o amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno, o amor já venceu. Vamos cantar essa música. O amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno, o amor já venceu. O amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno, o amor do tipo de Deus que está fluindo em meu coração, é o caminho para a vitória. Glória a Deus. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Se você ainda não tomou essa decisão, porque receber Jesus de fato é uma decisão. E se você ainda não tomou essa decisão, eu quero convidar você a fazer isso hoje à noite. Faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. E você certamente vai receber desse amor que foi ministrado hoje. Que você vai receber desse amor sendo derramado no seu coração. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão, não o recebeu como o Senhor da sua vida, essa é uma grande oportunidade para você. Onde está você? Faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Tem alguém? Todos crentes? Todos salvos? Se você por um acaso ficou constrangido, você pode nos procurar, ou a mim, ou alguém da nossa equipe, e a gente vai ter o prazer de orar com você e te explicar algumas coisas da palavra. Tem alguém que já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Irmãos, essa é uma experiência muito, muito importante. É vital para a sua vida. Algo vai ser destravado. Algo vai ser acrescentado na sua vida. O poder de Deus vai fluir. Os dons do Espírito vão fluir na sua vida. Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, talvez você nem saiba o que é. Eu digo para você, é algo poderoso, excelente. É algo maravilhoso, grandioso para a sua vida. E você precisa ser batizado no Espírito Santo. Tem alguém? Glória a Deus, que bênção. Vem aqui à frente. Tem mais alguém corajoso como ele? Gostei. O reino de Deus é tomado por esforço. É por valentes corajosos. Tem mais alguém? Glória a Deus. Qual é teu nome? Naldo. Eu poderia fazer isso aqui hoje com você. Mas a nossa equipe, eles são muito melhores do que eu. E aí eles vão levar você para uma sala. E lá eles vão explicar algumas coisas para você. E em seguida você vai receber o batismo do Espírito Santo. Sair daqui completamente cheio. Bem diferente de como você entrou. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Salva de palmas para ele. Aleluia. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade, quer receber imposição de mãos, sair daqui curado? Tem alguém? Todos curados? Glória a Deus. Nós temos indicação de livros. Aleluia. A gente já está encerrando, queridos. Mas eu queria indicar aqui para você 3 livros que revolucionaram minha vida e eu creio que vão revolucionar a sua vida também. O primeiro deles é um dos meus livros preferidos. Eu já devo ter lido esse livro aqui algumas dezenas de vezes. Eu amo esse livro. É O Amor, o Caminho para a Vitória, do irmão Kenneth Hagin. Tá? Esse livro é poderoso, é maravilhoso. Eu tenho certeza que vai trazer muita transformação para você. Como Andar em Amor, de Kenneth Hagin. Isso aqui você lê em meia hora, irmão.
Olha só, não tem desculpa. Ah, eu não gosto muito de ler. Pronto, tá aqui, esse livro aqui, ó. É uma bênção, um livro poderoso, vai marcar a sua vida também. Como Andar em Amor, também de Kenneth Hagin. E esse aqui, de Kenneth Hagin Jr., A Fé que Opera pelo Amor, tá? Um livro também poderoso, muito do que foi falado aqui tem nesse livro, e você será grandemente abençoado. Amém? Então passa lá no nosso Verbo Shop e adquire uma dessas literaturas que vai certamente acrescentar muito na sua vida. Então é isso, nós estamos encerrando por aqui. Tem algum aviso? O Verbo Café está funcionando hoje. O CVV que preparou alguma coisa muito gostosa, né? O nosso departamento que cuida das nossas crianças, que cuida não, que ensina as nossas crianças. Então vamos honrá-los lá e passa lá no Verbo Café e tá bom? Sábado nós temos bodas, meu Deus do céu. E eles me disseram, ó, o pessoal do Bodas me disseram que eles prepararam algo poderoso, sobrenatural para você. Então não perde. Você que é casado, vem, traz um casal com você. Você que é noivo, traz um noivo aí, um casal noivo com você. Vai valer a pena, tá bom? Então o restante de semana abençoado, poderoso, extraordinário. A unção de Deus sobre a sua vida, operando milagres sobrenaturais. Eu declaro que esse restante de semana, muitas coisas vão acontecer. Deixa seu telefone ligado, porque ele vai tocar. Vai em paz, seja abençoado na prática dessa palavra.